Sondagens gastrointestinais. Neste vídeo será abordada a técnica de sondagem gastrointestinal, que contempla as técnicas de sondagem gástrica e entérica. A sondagem gastrointestinal consiste em passagem de uma sonda pelo nariz, prefixo naso, ou pela boca, prefixo oro, até atingir o estômago ou a primeira porção do intestino delgado, para procedimentos relacionados ao trato gastrointestinal. Ao estar posicionada no estômago, a sondagem é denominada gástrica, ao passo que, ao estar no duodeno, configura sondagem entérica. A utilização de um posicionamento específico, se gástrico ou pós-pilórico, confere funções distintas para seu uso. As finalidades da inserção de uma sonda gástrica Levine, cujo material é a polivinila PVC, são: administração de medicamentos em pacientes com comprometimento oral, drenagem estomacal a fim de descompressão gástrica, remoção total ou parcial de conteúdo gástrico por meio de lavagem gástrica, alimentação e hidratação. A sonda entérica pode ser de silicone ou poliuretano e é inserida até o duodeno em pacientes que vão permanecer com a sonda por maior tempo. O intuito da sua utilização abrange evitar refluxo, evitar aspirações decorrentes e administração de dietas e medicamentos. Essas situações ocorrem geralmente em pacientes inconscientes, disfágicos e com comprometimento da via oral. E quais são os critérios de escolha? As sondas gástricas são indicadas em casos de intoxicação por medicamento e distensão gástrica, bem como infusão de dietas e líquidos por um curto período. Em situações que envolvam pacientes inconscientes que requerem um tempo de tratamento mais prolongado, de infusão de dietas e líquidos, a sonda recomendada é a entérica. Portanto, a escolha do tipo de sondagem gastrointestinal será dependente da finalidade da mesma. Vale ressaltar que em casos de trauma de face, em especial de nariz, ou fratura de base de crânio, a sonda naso deve ser contraindicada, pelo risco de falso trajeto. Assim, agora iremos demonstrar como é realizado o procedimento de sondagem gástrica. Como dito anteriormente, a sondagem gástrica possui indicações diversas, e sua realização deve atender a uma delas, bem como a prescrição médica. Para isso, é preciso reunir em uma bandeja os seguintes materiais: lanterna para verificação nasal ou oral, toalha em papel ou em tecido, soro fisiológico 0,9% para higiene nasal ou oral, caso seja preciso, luva de procedimento, máscara descartável, óculos de proteção, sonda nasogástrica de tamanho apropriado, recipiente para drenagem gástrica, como saco coletor aberto, caso essa seja a finalidade do procedimento, lubrificante hidrossolúvel em gel, como por exemplo a xilocaína, seringa de 20 ml para realizar os testes de confirmação de posicionamento, gaze, estetoscópio e fita adesiva hipoalergênica. Após reunir o material a ser utilizado, proceda à higienização das mãos. Confira o nome do paciente, explique o procedimento e coloque o biombo se necessário. Caso seja possível, posicione o paciente em Fowler 90 graus para facilitar o trajeto da sonda no sistema digestório. Coloque a toalha sobre o tórax do paciente para a proteção do paciente em caso de vômitos, por exemplo. Estenda sua cabeça para verificar as condições das narinas, desvios de septos, entre outros, e faça a inspeção com o uso da lanterna. Se houver lesão ou trauma nasal, a passagem da sonda deve ser feita por via oral. Pegue a sonda nasogástrica, abra o pacote e prossiga com a medição da sonda da seguinte forma. A extremidade distal da sonda deve ser colocada na ponta do nariz e meça até o lóbulo da orelha. Depois, faça a mensuração do lobo da orelha até o apêndice estifoide.
Marque o local com a fita adesiva. Antes de iniciar a inserção da sonda, coloque os EPIs da seguinte forma: máscara descartável, óculos de proteção e luvas de procedimento. Pode-se também colocá-los antes da medição da sonda, tendo sempre atenção para as normas de biossegurança. Pegue o pacote de gaze, abra-o. Lubrifique a extremidade distal da sonda, no mínimo 2,5 a 5 centímetros. Em pacientes conscientes, solicite a colaboração ao procedimento. Em pacientes inconscientes, narre o que será realizado. Peça ao paciente que estenda a cabeça para facilitar a visibilidade do caminho da sonda e insira a sonda em uma narina, direcionando-o para baixo e para trás. Ao sentir resistência, peça para o paciente fletir a cabeça, tocando o peito com o queixo e também solicite a realização de movimentos de deglutição. Cabe lembrar que nesse momento pode haver regurgitação, reflexo de tosse e vômito. Mantenha a sonda avançando até que a marca da mensuração seja atingida. Com a mão na sonda, certificar-se de que ela esteja no estômago do paciente por meio dos testes de confirmação de posicionamento. Pegue a seringa, aspire de 10 a 20 ml de ar ambiente. Clampeie a sonda e conecte a seringa na sua extremidade. Introduza todo o ar em um único e rápido movimento, enquanto, simultaneamente, ausculte com o estetoscópio a região epigástrica na busca da audição do ruído na cavidade estomacal. Com a seringa ainda conectada na sonda, aspire uma pequena quantidade de conteúdo estomacal. Clampeie a sonda, retire a seringa, coloque o protetor da extremidade da sonda e visualize a cor e a consistência do conteúdo aspirado. Despreze-o em seguida. Para maior conforto do paciente, pode-se utilizar um extensor de látex. Pegue o extensor de látex com o saco coletor preso a uma de suas extremidades. Clampeie a sonda e a conecte na outra extremidade do extensor. Proceda à fixação da sonda com uma tira de fita adesiva hipoalergênica de aproximadamente 8 cm de comprimento. Divida ao meio longitudinalmente até cerca de 4 cm. Prenda-a no dorso do nariz e enrole os centímetros das tiras divididas em torno da sonda, no ponto onde ela emergir da narina, atentando também para o capricho estético e funcional da fixação. Coloque mais uma tira sobre o nariz. É importante lembrar que deve-se alternar o local de fixação, para evitar necrose ou algum dano à narina.
Alternar o local da fixação não implica em mudança de narina em uma nova sondagem, já que não é recomendável. Também pode-se utilizar outros métodos de fixação, como a fixação em T, conforme a imagem. Vale ressaltar que, atualmente, também já é possível a utilização de dispositivos fixadores industrializados muito eficientes. Após o término do procedimento, reúna o material. Retire a toalha do tórax do paciente e cubra-o. Em casos de drenagem gástrica, coloque o paciente em decúbito lateral esquerdo, pois facilitará o esvaziamento gástrico, e o conteúdo estomacal será drenado ao saco coletor com maior facilidade. O posicionamento do frasco ou saco coletor deve ser abaixo do nível do estômago, facilitando a drenagem gravitacional. Caso a finalidade da sonda seja outra, como a alimentação, deve-se conectá-la ao extensor e ao recipiente da dieta. Para finalizar o procedimento, higienize as mãos e proceda à anotação do mesmo, pois é isso que comprova o que foi feito e como foi feito, bem como a finalidade da realização. Também é fundamental o registro da data e horário, intercorrências ocorridas e resultado dos testes confirmatórios. Em sequência, iremos demonstrar como é realizado o procedimento de sondagem entérica. Relembrando que a sondagem entérica consiste na inserção de uma sonda até a primeira porção do intestino delgado, também conhecida como sondagem pós-pilórica. A sondagem entérica possui indicações específicas, e sua realização deve atender a uma delas, bem como a prescrição médica. Para isso, é preciso reunir em uma bandeja os seguintes materiais: lanterna para verificação nasal ou oral, toalha em papel ou em tecido, soro fisiológico 0,9% para higiene nasal ou oral, caso seja preciso, luva de procedimento, máscara descartável, óculos de proteção, sonda nasoentérica de tamanho apropriado, lubrificante hidrossolúvel em gel, como por exemplo a xilocaína, seringa de 20 ml para a realização dos testes de confirmação, gaze, estetoscópio e fita adesiva hipoalergênica. Após reunir o material a ser utilizado, proceda à higienização das mãos. Confira o nome do paciente, explique o procedimento e coloque o biombo, se necessário. Caso seja possível, posicione o paciente em Fowler 90 graus para facilitar o trajeto da sonda no sistema digestório. Coloque a toalha sobre o tórax do paciente para a proteção do paciente em caso de vômitos, por exemplo. Estenda a sua cabeça para verificar as condições das narinas, desvios de septos, entre outros, e faça a inspeção com o uso da lanterna. Se houver lesão ou trauma nasal, a passagem da sonda deve ser feita por via oral. Pegue a sonda nasoentérica. Abra o pacote. Prossiga com a medição da sonda da seguinte forma: a extremidade distal da sonda deve ser colocada na ponta do nariz e medida até o lóbulo da orelha. Depois, meça do lobo da orelha até o apêndice xifoide. Então, continue a mensuração da sonda, observando a distância do apêndice xifoide até a cicatriz umbilical. Marque o local com fita adesiva. Antes de iniciar a inserção da sonda, coloque os EPIs na seguinte ordem: máscara descartável, óculos de proteção e luvas de procedimento. Pode-se também colocá-los antes da medição da sonda, considerando as normas de biossegurança.
Pegue o pacote de gaze. Abra-o. Coloque um pouco de lubrificante hidrossolúvel sobre a gaze. Lubrifique a extremidade distal da sonda, no mínimo 2,5 a 5 centímetros. Em pacientes conscientes, solicite a colaboração ao procedimento. Em pacientes inconscientes, narre o que será realizado. Peça ao paciente que estenda a cabeça para facilitar a visibilidade do caminho da sonda e insira a sonda em uma narina, direcionando-o para baixo e para trás. Ao sentir resistência, peça para o paciente fletir a cabeça, tocando o peito com o queixo. Também solicite a realização de movimento de deglutição. Cabe lembrar que nesse momento pode haver regurgitação, reflexo de tosse e vômito. Mantenha a sonda avançando até que a marca da mensuração seja atingida. Com uma mão na sonda, certificar-se de seu posicionamento por meio dos testes de confirmação de posicionamento. Pegue a seringa e aspire de 10 a 20 ml de ar ambiente. Clampeie a sonda e conecte a seringa na sua extremidade. Introduza todo o ar em um único e rápido movimento, enquanto simultaneamente ausculte com o estetoscópio a região epigástrica na busca da audição do ruído na cavidade estomacal. Ressalta-se que logo após a passagem da sonda nasoentérica, embora esta tenha posicionamento pós-pilórico, a ausculta é feita na região epigástrica. Em aproximadamente 2 horas, através dos movimentos do peristaltismo, ocorre a migração e descida da sonda. Logo, a nova ausculta deverá ser realizada no quadrante superior direito do abdômen. Com a seringa ainda conectada na sonda, aspire uma pequena quantidade de conteúdo estomacal. Clampeie a sonda, retire a seringa. Coloque o protetor da extremidade da sonda e visualize a cor e a consistência do conteúdo aspirado. Despreze-o em seguida. No caso de sondagem nasoentérica, ainda há um método de confirmação adicional, considerado padrão ouro, o qual consiste na verificação do posicionamento da sonda através do raio-x da região abdominal. Este deverá ser feito após 2 horas do procedimento, considerando o tempo necessário para a migração da sonda. Proceda à fixação da sonda com uma tira de fita adesiva hipoalergênica de aproximadamente 8 cm de comprimento. Divida ao meio longitudinalmente até cerca de 4 cm. Prenda-a no dorso do nariz e enrole os centímetros das tiras divididas em torno da sonda, no ponto onde ela emergir da narina, atentando também para o capricho estético e funcional da fixação. Coloque mais uma tira sobre o nariz. É importante lembrar que deve-se alternar o local de fixação, para evitar necrose ou algum dano à narina. Alternar o local da fixação não implica em mudança de narina em uma nova sondagem, já que não é recomendável. Também pode-se utilizar outros métodos de fixação, como a fixação em T, conforme a imagem. Vale ressaltar que, atualmente, também já é possível a utilização de dispositivos fixadores industrializados muito eficientes. Após o término do procedimento, reúna o material. Retire a toalha do tórax do paciente e cubra-o.
Lembre-se de retirar o fio-guia do interior da sonda, já que ele tem a finalidade de torná-la mais rígida e facilitar a passagem. Guarde-o em um invólucro nos pertences do paciente para ser reutilizado caso haja necessidade de repassar a sonda em algum momento posterior por alguma eventualidade. Após o término do procedimento, posicione o paciente em decúbito lateral direito para facilitar a migração da sonda, através do movimento peristáltico, a fim de que a sonda atinja a porção desejada, que é o duodeno. Para finalizar, higienize as mãos e proceda à anotação do procedimento, pois é isso que comprova o que foi feito e como foi feito, bem como data e horário e intercorrências ocorridas, além dos resultados dos testes confirmatórios, salientando a necessidade de realização posterior do raio-x. Ao ser realizado o raio-x e confirmado o posicionamento da sonda, anote novamente no prontuário do paciente. É importante lembrar que a fixação da sonda na face do paciente deve ser feita de maneira cuidadosa, tomando-se o cuidado de não tracionar a asa nasal, que pode ser ulcerada devido à umidade e ao atrito local. Resumindo, os testes de posicionamento são essenciais para a confirmação do posicionamento correto. São eles: teste auscultatório, onde deve-se inserir 10 a 20 ml de ar com a seringa, auscultando simultaneamente a região epigástrica. Teste de aspiração de resíduos, onde deverá retornar a secreção gástrica. Porém, vale ressaltar que pacientes com longos períodos de jejum ou hipocloridria podem não apresentar esse teste positivo. Para a confirmação do posicionamento da sonda enteral, o raio-x é padrão ouro e deverá ser feito 2 horas após a passagem da sonda. Esse é o tempo de migração da sonda via peristalse para o duodeno, onde o decúbito lateral direito do paciente é importante para que isso ocorra. Na figura à esquerda, temos um raio-x de posicionamento gástrico, enquanto da direita mostra um posicionamento pós-pilórico da sonda. Os cuidados com pacientes portadores de sonda se estendem ao momento de passagem. Dessa forma, é importante conhecer quais são as complicações relacionadas ao procedimento, bem como contextualizá-las em eventos agudos, imediatos à passagem, como em eventos tardios. As principais complicações relacionadas às sondagens gastrointestinais envolvem infusões rápidas que podem levar a quadros de distensão abdominal, diarreias e vômitos, refluxos gástricos e pneumonias aspirativas por não posicionamento do paciente com cabeceira com angulação mínima de 30 graus, posicionamento inadequado da sonda e velocidade de vazão da dieta, pois a infusão rápida pode provocar vômitos e consequente aumento do risco de aspiração. Constipação intestinal em casos de infusões de alimentos pobres em fibras, aumento de resíduo gástrico em virtude de infusões com volumes superiores ao tolerado ou habitual, e inflamação intestinal por alimento irritativo ou com alérgico para o paciente. Em casos de complicações como diarreias, vômitos e constipação, deve-se atentar a procedimentos como adequar a velocidade de infusão da dieta e método de administração. Verificar o armazenamento da dieta, pois em casos de mau armazenamento pode existir contaminação por bactérias. Informar o nutricionista os eventos ocorridos, para que ele possa individualizar a composição da dieta, como, por exemplo, aquelas ricas em fibras, carboidratos, entre outros. Lembrando que essas intervenções devem ser efetivadas por meio de ação conjunta da equipe interdisciplinar. Para finalizar, iremos elencar os cuidados de enfermagem principais ao paciente portador de sondas gastrointestinais, não se esquecendo que o plano de cuidados é individualizado e deve atender às demandas de cada paciente. Orientar o paciente e acompanhantes quanto ao volume de administração e tempo de infusão, pois eles podem alterar o controle de gotejamento.
Manter decúbito elevado entre 30 a 45 graus no momento da administração da dieta e alguns minutos após seu término para evitar aspiração. Verificar o posicionamento da sonda antes da administração da dieta, através dos testes de ausculta e de aspiração de conteúdo gástrico, pois isso pode também levar a broncoaspiração e complicações evitáveis. Observar sinais vitais, atentando-se para os sinais de cianose, tosse e dispneia, que indicam possível aspiração ou mau posicionamento da sonda. Observar a intolerância à dieta, que pode levar a quadros de diarreia e vômitos. Realizar a higiene nasal e oral para prevenir infecções, lesões e sujidade. Atentar-se para a fixação da sonda, já que uma fixação inadequada pode gerar lesões. Lavar a sonda após a administração de dieta ou medicamentos, a fim de evitar uma possível obstrução. Realizar exame físico abdominal diário do paciente em busca de achados clínicos, atentando-se para os ruídos hidroaéreos.